Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que em uma madrugada, em uma manhã nos desperta com uma única razão, a paixão existente pela presença do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, como eu quero ser grata já nessa manhã, madrugada, porque o Senhor nos atrai, porque nos chama, o seu perfume é inigualável. A tua presença ela é profunda e não tem como resistir a esse chamado. Não tem como resistir ao teu chamado. Ah, Espírito Santo, obrigada porque um exército verdadeiro, genuíno, valente está se levantando. Remanescentes da tua palavra, remanescentes do teu evangelho, remanescentes como profetas, remanescentes como apóstolos, pastores, estão se levantando diante de tanta mentira. E nessa manhã, Espírito Santo, fica forte, claro, que há uma denúncia sobre toda mentira que tem sido jogada, lançada nas nossas mentes. Mentiras essas que têm feito que muitas de nós tenhamos paralisado os nossos chamados e propósitos por causa dos ressentimentos. Está muito forte a palavra ressentimento. Ressentimento. Ah, Espírito Santo, quebra todo o ressentimento nessa manhã. Com a clareza da tua palavra, com a clareza do estudo de hoje. Ah, Espírito Santo, obrigado por me permitir passar por lugares para ter a autoridade de entender o que as tuas filhas sentem. Ah, Espírito Santo, toda honra e toda glória seja dada à tua presença nessa sala. Toda honra e toda glória seja dada à tua presença nessa mesa. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, que não há outro nome que possa nos atrair. Não há outro nome. Não há outra razão pela qual nós nos levantarmos, porque o Senhor não nos deve mais nada, mas nós, por mais que façamos, nunca seremos capazes de gerar um pagamento, porque nada foi cobrado. A graça não foi de graça e nos custa tudo. Então, meu Espírito Santo traz essa revelação nesse momento. Traz a revelação no coração das tuas filhas do porquê elas se levantaram, do porquê elas estão de pé diante de ti, do porquê, Espírito Santo, elas disseram sim, sim, para caminhar como filhas, como estilo de vida cristão. Elas não escolheram uma religião, elas escolheram um estilo de vida. E escolher um estilo de vida é gerar renúncias. Escolher um estilo de vida é gerar nãos. Ah, Espírito Santo, mas nenhum não é pesado. Nenhuma renúncia gera peso. Nenhuma renúncia nos traz tristeza. Nenhuma renúncia. Então, Senhor, se nessa sala existe uma mulher que tem sentido um peso por ter te escolhido, tem sentido peso por sentir que já há motivos de haver renúncias. Arranca agora, Espírito Santo. Arranca agora todo o peso pela renúncia. Porque a tua palavra diz que quando nós estamos contigo, aquilo que era pesado se torna leve, porque já não é mais conosco, e sim contigo. Ah, Espírito Santo, agora eu peço pela autoridade que há no nome de Jesus, que você envie anjos ministradores agora, anjos ministradores para ministrar a cada coração, entrando em cada lar, cada família aqui nessa sala representada nessa manhã, quebrando todo jugo de ressentimento, todo jugo de julgamento, todo peso de acusação na mente. Sela agora, Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro, os umbrais de todas as portas e janelas.
aonde a minha voz estiver chegando neste momento, que haja uma transformação e que tudo aquilo que tem paralisado o chamado das tuas filhas, tudo aquilo que tem estagnado, Senhor Jesus, a clareza mental, o aprofundamento que seja dissipado agora com espadas flamejantes de fogo. Toda corrente que tem sido pesada seja quebrado agora. Todo medo de avançar, todo medo de se entregar a relacionamentos saudáveis e maduros. Seja quebrado agora toda inveja, seja quebrado agora toda fofoca, seja quebrado agora todo julgo de paralisação em nome de Jesus. Anjos ministradores, agora eu sinto eles entrando dentro da sua casa. E eu não sei aonde foi instalado esse olhar de inveja, esse olhar de permissão que você tenha dado está sendo cortado e quebrado agora. Existe uma legalidade sendo quebrada agora de paralisação, de rompimento, de prosperidade emocional. O Espírito Santo está sendo muito claro. Muitas de vocês estavam paradas emocionalmente por não acreditar que poderiam ser felizes, que poderiam ter amizades. Essa é uma manhã de restabelecimento de amizades que nunca deveriam ter sido balançadas por inveja, por fofoca, por dissipação, por desejo daquilo que não era seu. O Espírito Santo hoje te coloca na mesa para te mostrar que quando ele coloca alguém nas tuas mãos, é como o próprio Cristo te entregando em bandeja de prata um coração para você cuidar e não para machucar. Eu não sei o que o Senhor está te entregando nesse momento, mas seja qual for o coração que veio às tuas mãos, que haja agora um renovo de aliança e que não haja mais ressentimento. O Espírito Santo traz clareza o que é ressentimento. É sentir muito mais vezes de forma negativa um acontecimento. Está sendo quebrado nessa sala, nesse momento, o peso de julgamento, de culpa. O Senhor quer arrancar de você culpa nessa manhã. Culpa. Culpa do que disseram, culpa do que te acusaram, culpa que você tem gerado no seu coração. Peça agora para que a mão específica do Espírito Santo passe pelo teu coração, pela tua alma e arranque todo o peso de culpa que você tem trago para você. Você não é juiz da sua vida, você não é juiz da vida de ninguém. Se perdoe nesse momento. Se perdoe nesse momento. Se você errou, errou por não saber. E se sabia, é o momento de ressignificar, dando um novo sentido para esse momento em dizer: sim, Senhor, eu reconheço que errei porque não sabia fazer diferente. Sim, Senhor, eu errei e reconheço, mas eu me posiciono para, em correção diante de Ti, viver o novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Traz mais leveza, Senhor Jesus. Quebra todo julgamento, Senhor. Ah, minhas queridas, eu quero dizer que diante de vocês não está uma mulher perfeita. Quero dizer que diante de você não está uma super-heroína, mas alguém que se disponibilizou de todo o coração. E o reino hoje te chama para disponibilizar o teu coração. O Senhor, ele quer te estabelecer de uma forma diferente na mesa. Ele quer te ensinar o verdadeiro sentido da mesa. Porque ele precisa que você derrube os muros, mas alongue a tua mesa. Derrube os muros que você levantou, o muro da desconfiança, o muro da incredulidade, o muro da falta de fé. Nada faz sentido se não for trazer luz, esperança e paz para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Pai, nessa manhã também, sinto fortemente de orar por todos os filhos, aqui representados por suas mães. Ah, Jesus, os laços são os mesmos, as estratégias são as mesmas, mas nós nos levantamos nessa manhã para dizer que os nossos filhos são heranças do Senhor e que não há nenhum ataque nem contra-ataque do mal que venha paralisar aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor Jesus, pega os nossos filhos nessa madrugada. Gera no coração, Senhor Jesus, a necessidade de estar na tua presença, Senhor. Gera nele, Senhor Jesus, uma angústia, Senhor, que nada mais importe se não for estar na tua presença. Senhor Jesus, eu agora, como poder e autoridade que há no nome de Jesus estabelecido sobre a minha vida, eu dou uma ordem agora a todo sofisma do mal.
a todo sentimento de insuficiência, a toda depressão, a toda ansiedade agora, seja paralisada no nome de Jesus. Seja paralisada no nome de Jesus. Os nossos filhos não serão destruídos nessa geração. Os nossos filhos são como os tochas, Senhor Jesus, nas nossas mãos. E nós erguemos e nós aquecemos, e nós, com a palavra que há nos nossos lábios, de saúde, de paz, de prosperidade, de perseverança, nós acendemos essa chama através da nossa fé, para que os nossos filhos sejam estabelecidos nessa geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, na vida das meninas, que haja santidade, na vida dos meninos, que haja, Senhor Jesus, reconhecimento da masculinidade deles, Senhor Jesus. Reconhecimento. Senhor Jesus, para as mães aqui, mulheres aqui que já serão avós, guarda o ventre, os ventres que estão gerando os profetas, os evangelistas, os que estão por vir. Eu cancelo agora todo sentimento e mentalidade de aborto. Aborto que veio da tua geração, aborto que tenha vindo da tua bisavó, da tua avó, da tua mãe. Você que já tenha gerado aborto, eu cancelo agora na vida dos teus filhos todo sentimento e todo ataque de aborto agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi abortado ou que parece que está paralisado agora, eu cancelo pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu preciso que você creia no que está sendo declarado aqui. Eu preciso que você creia que na sua geração isso não vai vingar. Não vai vingar. Em nome de Jesus, eu paraliso agora todo aborto físico, todo aborto espiritual, todo aborto emocional. Ah, Espírito Santo alcança agora os maridos, os esposos, os noivos, os namorados, Espírito Santo. Pai, traz de volta a masculinidade remanescente, provedora, leal, protetora, que só o céu pode estabelecer na vida desses homens. Gera no coração de cada esposo, Senhor Jesus. Gera no coração de cada esposa a visibilidade da transformação que essas mulheres vão ter através desses ensinos, através dessa sala. Ah, Espírito Santo, eles olharão e não reconhecerão. E entenderão e sentirão necessidade de provar do mesmo. Eu declaro sobre a vida de cada mulher que está aqui nessa sala hoje, cada família aqui representada, que os seus maridos verão através das suas atitudes, sem você abrir uma boca, sem você dizer uma palavra, que existe algo diferente e eles vão querer provar disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, agora coloca uma blindagem na mente de cada mulher agora para que não haja nenhuma distração. Toda seta de distração agora eu cancelo em nome de Jesus. Toda seta de distração eu cancelo agora no nome de Jesus. Abra os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais dessas mulheres, Espírito Santo, a audição sensível somente aquilo que vem de ti. Que elas também coloquem em uma balança de medida o que é ensinado. Que elas sejam curiosas de ir para a palavra. Que elas não sejam como papagaios de pirata que só repete o que ouve, mas mulheres profundas que buscam recurso em ti. Em nome de Jesus, essa sala está gerando mulheres maduras, não robôs. Essa sala gera filhas que rompem, filhas que buscam independência em Deus, que buscam andar juntamente com o Espírito Santo. Quebra agora, Senhor Jesus, toda iniquidade, toda repetição de pecado, toda religiosidade agora caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Tem alguém acordado aí? Ó, vocês que estão no Brasil, eu até entendo vocês não estar aí, mas vocês que estão na Europa, vocês começam a marchar quando estiver orando. Vocês começam a levantar as mãos e clamarem na casa de vocês. Vocês têm que ser pior do que esse capeta. Porque ele não tá brincando de ser demônio, não, viu? Ele não tá brincando de ser demônio, ele tá cumprindo o papel dele. Vamos orar com ousadia, orar com ousadia. Nós precisamos orar com ousadia. A todas vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. É um prazer poder estar servindo vocês aqui hoje. É uma honra para mim.
ter aberto os meus olhos mais uma vez, respirar e dizer: eita, tem uma aula para entregar ali, preciso ir, preciso me colocar de pé. E é esse prazer que eu quero que o Espírito Santo gere dentro de você, também para que você leve para outras mulheres. Estou muito feliz. Você que veio como convidada, sinta-se privilegiada. Quem te convidou entende que você merece receber algo novo e que também acredita que você está numa estação para rompimento, tá? Muito prazer em ter você aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida da Rônia, Senhor Jesus. Fica muito claro, Espírito Santo, que o Senhor levantou ela como atração. Ela não veio para essa sala, Espírito Santo, só para se reunir com mulheres. Ela veio para essa sala, Espírito Santo, para ouvir a tua palavra e ela não vai sair daqui sem a resposta. O Senhor não é como uma cartomante que libera uma carta e diz o futuro, mas o Senhor fala sobre o presente. E o presente é restabelecer uma mulher, trazer de volta um chamado, afirmar o propósito, reabastecer e habilitar aquela que foi chamada para estar diante de ti. Ah, Espírito Santo, o Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não tarda, o Senhor chega no momento certo. Então, Pai, agora em nome de Jesus, eu, assim como o Senhor me mostra agora a alma e o coração dessa mulher, em pedaços, o Espírito Santo, de forma cirúrgica agora, reúne esses pedaços para dizer: filha minha amada, independente dos pedaços espalhados, sou eu quem reúne e faz acontecer o renovo. O maior amor estabelecido é do Espírito Santo. Rony, existe uma confusão cirandando, eu quero quebrar essa confusão agora. Deixa eu te falar. O inimigo da nossa alma, ele vem para romper relacionamentos. Ele vem para romper relacionamentos que nunca deveriam ter sido rompidos. Eu não sei quem é você, estou vendo você aqui pela primeira vez, mas eu preciso ser assertiva no que o Senhor está dizendo. Não vai ser quebrado. Não vai ser quebrado. O que vai ser restabelecido em verdade. O Espírito Santo só coloca na mesa aquilo que ele precisa restabelecer. O Espírito Santo não expõe ninguém. Ele não expõe. Ele não te trouxe para te expor. Ele te trouxe para te dizer: filha, o seu barco balançou, mas ele não vai afundar. Filha, a crise bateu na porta, mas é para te amadurecer. Filha, aquilo que precisava vir à tona foi para não te deixar em oculto. Filha, aquilo que eu precisava te mostrar, eu sei que eu te mostrei, doeu muito, mas não veio para te matar, veio para te restabelecer, te amadurecer e mais, como mulher e como esposa. Tá muito claro. Eu vejo muito claro o Espírito Santo falando. Ele está te amadurecendo e te restabelecendo como esposa. E se ele te trouxe para essa sala, ele te trouxe para te dizer que você não vai andar sozinha. Você não pode se trancar, não se feche. Foi isso que Satanás tentou fazer. Ele tentou te fechar de tal forma para você paralisar, sucumbir em crises de pânico, ansiedade e depressão. Eu, pela autoridade que há no nome de Jesus agora, eu cancelo toda ansiedade, toda depressão, todo pânico, todo medo de relacionamento, toda vergonha. Toda vergonha, Rônia, que veio sobre a tua vida, toda humilhação, toda injustiça, agora, todo sentimento de abandono, todo sentimento de falta, todo sentimento de falta de lealdade. O Espírito Santo está falando que algo sobre lealdade foi quebrado dentro de você, mas é Ele quem traz esse conserto hoje. A lealdade e poder nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma uma água, que eu vou tomar aqui. Todo mundo respira bem fundo. Sejam bem-vindas. Vocês têm liberdade para falar no chat, tá? Meninas, vocês sabem que aqui na sala quem manda é o Espírito Santo, tá? Eu já poderia ter começado com conteúdo, mas quando ele manda eu obedeço. Aleluia, Jesus. Eu vou falar para vocês logo porque que o Espírito Santo ministrou sobre ressentimento. Eu quero que você entenda que todas as vezes que Deus quiser te usar num lugar, ele vai te colocar nele. Parece injusto, né? Mas ele roda, o Espírito Santo, ele passa por vários lugares. Eu fico imaginando o Senhor, presta atenção aqui no que eu estou te dizendo. Quando Satanás queria se candidatar à terra, ele viu Jó. E Jó
era um homem muito leal a Deus. E aí Satanás falou assim: ah, mas ele te honra porque ele tem tudo. Ele tem muito gado, ele é muito rico, ele tem tudo, por isso ele te honra. E aí o Senhor, conhecendo o coração de Jó, disse assim: então vai lá, toque em tudo, só não toca na vida dele. E Jó perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu gado, perdeu tudo. Jó perdeu tudo, ao ponto da mulher dele dizer assim: abandona esse teu Deus e morre. Ele tá te matando, os amigos de Jó riam dele, né? Enquanto ele estava ali. Gente, eu estou resumindo para trazer uma linguagem mais clara, porque tem muita gente que não conhece de forma profunda algumas histórias, tá? Embora já deveríamos conhecer. E aí, quando o Senhor permitiu, porque tem coisas que o Senhor permite. Por que que o Senhor permite? O Senhor permite para ver qual o nível de maturidade que você tem. Qual é o nível de confiança que você tem nele? Qual é o nível de confiança que você depositou e aonde está o teu coração? E o coração de Ló não estava no gado, não estava nos filhos, não estava em nada, estava em Deus. É tanto que no meio da aflição Jó diz: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós ficamos ressentidas com coisas tão pequenas que nos acontecem, coisas que ficamos sabendo, coisas que falaram ao nosso respeito, você fica ressentida. E o Senhor, a semana passada, me permitiu passar por um ressentimento muito grande. Para mim é muito grande. E eu não sabia que era um ressentimento até essa madrugada. Olha que lindo. Para eu liberar sobre você o que está sendo liberado agora, essa madrugada eu precisava entender, porque alguém especial ia entrar dentro dessa sala e ia precisar dessa direção. E eu estava moendo e remoendo dentro de mim algo. E o Espírito Santo me questionou. Foi para isso que eu te chamei? Para ficar ressentida? E eu não acreditava que eu estava ressentida. Então, existem testes na sua vida que você vai passar, que você, ninguém vai perceber que você tá mal, que você não tá bem, mas dentro de você existe algo que só Deus sonda. E o Espírito Santo me sondou, porque para estar aqui, eu minimamente preciso ter uma autorização do céu. Senão eu tô aqui só falando de mim mesma e fazendo vocês pecar. E foi quando eu entendi, sim, Senhor, eu te entrego o que eu estou sentindo e ressentindo, porque senão eu não consigo avançar. E eu não vou conseguir entregar com autoridade para suas filhas aquilo que o Senhor me pediu. Então, eu quero te dizer que no nosso caminho, a gente falou ontem sobre o início da mesa, né? A gente falou sobre, eu falei sobre alguns princípios, e nós precisamos estar prontas mesmo, gente, para receber algumas notícias. Nós precisamos estar prontas para receber alguns comunicados, para ficar sabendo de algumas coisas que nos machucam, mas aí você para pensar. Machuca por quê? Tô te falando que o Espírito Santo me trouxe a clareza. Por que que você está me machucando? Será que eu me sinto ainda insuficiente ao ponto de não acreditar que todo mundo passa por algumas situações e que eu não sou a queridinha de Jesus? Eu preciso amadurecer e você só amadurece diante de uma oportunidade de perdoar, de aceitar, de liberar e ver com amor. Senão tudo é hipocrisia. E até ontem à tarde, dentro de uma situação, eu estava reagindo de forma hipócrita, sorrindo, tá tudo bem, e não estava tudo bem por dentro. E por isso o meu corpo foi parado, para eu me entender que ou obedeço ou eu morro. Moisés passou por isso. Alguém lembra disso? Já que eu entro no conteúdo, eu estou tentando entrar no conteúdo, gente, eu juro para vocês. Mas precisa ser liberado, eu vou liberar. O Senhor dá uma ordem para Moisés ir para libertar o povo. E não disse para ele levar o filho, os filhos nem a esposa. Era para ele ir. Mas todo mundo teimou e ele vai e leva. No meio do caminho, Moisés adoece. E a esposa dele, Zípora, ficou maluca. Deus, o que que é? E Deus falou assim: olha, vocês não circuncidaram o filho.
Então Moisés não vai cumprir o chamado. Gente, sempre foi muito pontual, muito, toda vez que você vê Deus corrigindo alguém, é muito cirúrgico. Moisés quase morre, quase morre. Davi com as angústias dos pecados. Então, todas as vezes, aprenda algo e entenda algo. A correção do céu sempre será a melhor opção para sua vida. Só tem autoridade para abrir a boca, para ensinar, corrigir alguém, quem passa pelo processo de entender que o Espírito Santo ele vai tocar num lugar em você, no seu casamento, nas suas amizades, nas suas finanças. Eu vou chegar lá com vocês. É algo que ele quer ensinar para vocês sobre finanças. Então, voltando ao tema ressentimento, eu quero eu quero liberar só essa direção para Tainá, Rônia, Thalia, de forma específica. E culpa, ressentimento e culpa, Eliane e Santiago. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ressignificar esse lugar, para que o próximo passo venha. Sabe qual é o sentimento de sair desse lugar? É se rasgar assim de tal forma que parece insuportável, mas não existe nada maior do que passar por essa porta. Meu Deus, é muito poderoso. Gente, eu só não vou mostrar para vocês porque vocês não viram antes. Mas se vocês vissem o meu estômago na segunda-feira, foi na segunda-feira, vocês não acreditavam. De tão inflamada, o nome era mesmo esse, inflamada que eu estava. Eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia fazer nada. Dor em cima de dor, dor em cima de dor, por causa de um ressentimento. Ah, Mel, foi alguma coisa que você comeu? Não foi. É tanto que eu tive apoio e as pessoas queriam me levar para o hospital. Eu disse, gente, isso aqui não é hospital. Não é hospital, só que eu não sabia qual era o sentimento que estava causando aquilo. Eu achei que estava tudo resolvido, que eu estava, ó, very good diante de Deus. Até ele passar uma lupa dentro da minha alma e dizer, ei, olha aqui, ó, tá debaixo do tapete. Então, Eliane Santiago, eu quero declarar que ainda hoje, esse peso de culpa e de acusação que teima em voltar para a tua mente, vai ser estagnado, paralisado, arrancado daí. Não é mais se culpar, se condenar. Não, não é mais. Não tem mais o que fazer daqui para frente. O que foi feito porque não sabia fazer diferente. Rônia, Thalia, para vocês duas, eu quero liberar isso sobre o ressentimento. O ressentir. Eu vejo vocês sentindo algo muitas vezes, a mesma coisa muitas vezes. E eu creio que ainda essa semana vocês vão sair desse lugar. Amém? Posso começar a aula, gente? Ai, Jesus, ele expõe a gente, né? Ah, eu mesmo sou a. Ele não me libera desse lugar. Ai, Jesus. Então vamos lá. Gente, todo mundo viu aí que colocou para gravar? Dá para ver que colocou para gravar? Eu tô me esforçando para isso. Então vamos lá. E eu tenho um presente para vocês que estão aqui na sala. Tararara, tan, tan, tararara. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês já. Só um minutinho. Todo mundo já tomou água, respirou fundo, fala: Eita, hoje Jesus me pega. Vou falar: Hoje ele me pega. Não tenho tempo pra beber com ressentimento quando penso. Mas, gente, será que eu não vou conseguir? Não, tem que conseguir, peraí. Ai, gente.
Não dá pra pôr aqui, não. Vou ter que liberar lá mesmo. Queria liberar só pra quem tá na sala, pra honrar vocês, mas. Hum, peraí. É, vou ter que disponibilizar para vocês todas de uma vez só. Então vamos lá. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Tô dando tempo de vocês respirar, tá? Céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Todas agora vão receber, todas de uma vez só. Vou dar só um minutinho para vocês verem. Todo mundo do seu WhatsApp aí. Vou te explicar o porquê que eu fiz isso. Gente, eu só aceito ficar deitada quem tá amamentando ou quem tá doente, viu? De resto, vocês podem levantar em nome de Jesus. Eu preparei esse material, que é o conteúdo que eu tô aplicando em vocês, com caderno de tarefas, para vocês não falharem, para que vocês sejam realmente treinadas e habilitadas. Da outra vez eu disponibilizei por último. O que que acontece? São 12 aulas dentro desse tema. Eu só vou liberar a sétima, da sétima a 12, depois, para que você tenha o compromisso de permanecer e fazer até o fim. Tá? Então, por isso, por mais difícil que seja, é tão importante você estar presente. É porque quando vocês estão presentes, vocês recebem, tá? O conteúdo. E apliquem, porque todas as vezes que você aplica, você sai do lugar. Ok? Já viram? Gostaram? Quem não fez ontem já tem a tarefinha aí, já tem tudo certinho. Minimizei as cores e as imagens para que seja mais fácil para vocês imprimirem, tá? Porque são muitas páginas dentro de cada ensino que eu faço. Vocês sabem que eu não consigo fazer nada pela metade. Então, é para honrar a sua vida. Você está obedecendo, você está sendo sensível à voz do Espírito Santo para estar aqui, tá? Essa é uma recompensa do céu para você. Então, vamos lá, aula 2 hoje. Ele não, ele me ama, ele me ama. Céu se une à terra com um medo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelera. Todo mundo pronto? Na nossa aula hoje o tema é a queda que mudou tudo. Eita, Rony, olha o tema. A queda que mudou tudo. Marcadas pela dor, mas não definidas por ela. Esse é o nosso tema de hoje. Marcadas pela dor, mas não definidas por ela. Fala assim, repete com a sua boquinha, fala, eu estou no lugar certo. Eu não estou aqui só por um convite. Eu estou aqui porque ele me atraiu para me entregar segredos. Aleluia, aleluia. Nosso texto base hoje está em 2 Samuel, do 9 ao 6. E ele relata que vinha Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e era coxo de ambos os pés. Mefibosete
Não nasceu coxo, ele caiu. Aos 5 anos, quando sua babá ouviu que Saul e Jonatas haviam morrido, ela o pegou para fugir e, no desespero, ela o deixou cair. Assim, muitas vezes acontece na nossa vida, dentro dos relacionamentos. Pessoas que até tentam nos proteger, até tentam guardar a nossa vida de alguma forma. No desespero, elas nos deixam cair. E nós também, muitas vezes, por querer proteger demais filhos, marido, amizades, nós precisamos também puxar para nós. No desespero, deixamos cair. Cair em quê? Na murmuração, na estagnação, na dependência emocional, muitas vezes. Agora, essa queda não foi culpa sua. Eu quero que você entenda. Essa queda não foi culpa sua, mas marcou sua vida para sempre. Ele cresceu aleijado, limitado, carregando uma dor que ele nem teve como evitar. Vou repetir. Ele cresceu aleijado, limitado, carregando uma dor que nem ele teve como evitar. Quantas mulheres hoje caminham com feridas causadas por quedas que vieram da imprudência ou descuido dos outros? Quantas mulheres caminham com feridas causadas por quedas que vieram da imprudência ou descuido de outros? Meu Deus. Talvez a imprudência e a queda começou nos seus pais. A imprudência nem sempre vem de você. Ou quantas pessoas carregam feridas por causa da sua imprudência? Então, hoje, gente, eu quero estabelecer com vocês, porque eu creio que não tem nenhuma menina infantil nessa sala. Deus não faria isso a esse ponto. Até porque as que tem, elas não aguentam, elas saem. É normal, tá? Então, se você tá aqui, o Senhor quer trazer um nível de maturidade muito grande para você, aonde ele vai falar para você e através de você. Então, nunca é sobre o outro, vai ser sempre sobre você, tá? Então, se você tá aqui, é para esse momento, tá bom? Quantas mulheres hoje caminham carregando feridas causadas por quedas que vieram da imprudência ou descuido dos outros? Foi a rejeição de um pai, a traição de um parceiro, um abuso, uma palavra que quebrou a alma. A queda mudou tudo, mas não cancelou o propósito. Não cancelou. Repete comigo. A queda mudou tudo. Não, gente, vocês não estão falando com fé, não. Que tristeza é essa, pelo amor de Deus? Sangue do Cordeiro. A queda mudou tudo, mas não quebrou o propósito. Aleluia. Começando a ver vocês acordando. Como é que pode, né, ser acordado uma hora dessa? Só Jesus mesmo. Então, eu preciso declarar sobre você e nós vamos fazer isso todos os dias. 5 verdades. E hoje as 5 verdades é sobre a queda e como você vai vencer ela, como vencê-la. Eita, que poderoso, né? Eu quero que você se sinta muito amada, porque só o Papai do Céu faz isso com a gente. A essa hora da madrugada, essa hora da manhã para algumas e madrugada para outras, ele te colocar para dizer assim, filha, vem cá, eu preciso falar algumas verdades sobre o que você está passando. Mas além de falar as verdades, eu quero te ensinar como vencer. Olha só. Então, a primeira verdade é: nem toda culpa, nem toda dor foi culpa sua, mas a cura será a sua escolha. Não vai ter como culpar o amiguinho, a amiguinha, o papai, a mamãe, porque a cura é você quem escolhe. Sair do ressentimento, sair da culpa é você quem escolhe. Que responsabilidade agora, hein? Nem toda dor foi culpa sua, mas a cura será a sua escolha.
Mefibosete não teve culpa pela sua queda, mas ele viveu preso a ela. Muitas vivem sobre o peso de feridas que não escolheram, mas não sabem como sair. Em Salmo 147, versículo 3 diz assim, ó: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, das que não sabem como sair, eu quero já te dizer, é preciso ter um coração quebrantado. É preciso haver uma remissão. Eu falei sobre remissão ontem, fazer diferente, dar um novo significado. É fácil? Não, não é e nunca vai ser. Mas a escolha é minha e é sua. A palavra também diz que um coração triste, um coração alegre formoseia o rosto, e que a amargura adoece até os ossos. Meu Deus, eu quero que isso entre profundamente no seu coração agora. Um coração alegre formoseia um rosto, mas uma alma ressentida, amargurada, até os ossos adoecem, articulações, paralisa. Mas eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa. Pede hoje para o Espírito Santo passar a lupa aí dentro. Foi o que ele falou, filho, eu passei a lupa. E eu encontrei aqui num cantinho um ressentimento. Entende? Ele cura os de coração quebrantado. Aí o que que eu faço? Ah, Espírito Santo, tá bom. Eu assumo. Eu tô mesmo ressentida. Sim, eu não sei como liberar isso. Eu não tô, nem sei se eu tô com vontade de liberar. Ainda tem essa questão de você olhar para tudo isso e ser sincera com o Espírito Santo. Eu não sei nem se eu quero liberar, eu acho que eu tô querendo sentir esse ressentimento mais uns dias. Acho que eu quero ficar com raiva mais uns dias. Acho que eu quero ter esse ódio mais um dia. Eu quero pensar nessa vingança mais uns dias. E ele está dizendo que ele cura. E quem que ele cura? Os de coração quebrantado e cuida das tuas feridas. Se ele está falando que cuida das feridas, significa que foi rasgado, que foi cortado, que tem um buraquinho aí, ok? O que aconteceu com você que pode ter quebrado a sua alma? O que aconteceu com você que pode ter quebrado a sua alma? Mas a escolha de continuar quebrada ou permitir a cura é sua. Qual é a segunda verdade sobre a queda e como você pode vencer? Aqui na primeira, você está vendo que a cura é você quem permite. Na segunda, a segunda verdade é: a queda pode marcar os seus pés, mas não pode anular o seu chamado. Mesmo coxo, Mefibosete foi chamado pelo rei. Deus não busca perfeição física ou emocional. Ele busca corações dispostos. Olha só para isso. E você esperando ser perfeita, né? Você esperando estar com tudo no lugar. Você esperando ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade para ele poder te posicionar, né? Não, minha querida, ele está procurando um coração disposto. Porque se for sobre perfeição, quem não estaria falando aqui com vocês seria eu. Eu garanto para vocês. Porque quantas vezes durante o dia eu tenho vontade de perder meu réu primário e eu lembro que eu estou evoluindo em Cristo? Quantas vezes? Será que sou só eu que tenho às vezes essa vontade? Deixa eu ver aqui. Quantas vezes eu olho pro meu marido, dá vontade de afogar na sanita assim com os pezinhos segurados, pegar uma folhinha de cebola e jogar em cima de um pé de alface? Será que sou só eu? Não. Então eu estou guardando meu réu primário para chegar no céu sem nenhum BO. Não vale a pena. Não vale a pena, né, Ale? Segura o réu primário, Alessandra. Segura o réu primário, Alessandra. A Sara com essa carinha, gente, de boazinha, mas eu tenho certeza que o boletim de ocorrência que ela tem, assim, a lista, para não perder o réu primário, é muito grande. Vocês não se iludam com essas carinhas boas, não. Josiane Meneghini? Ah, todo dia ela coloca a espingarda ó, do lado. É,
Rapadura é doce, mas nunca foi mole. Não as que eu conheço. Então, quero te dizer que Deus não busca gente perfeita. Nem fisicamente. Ai, porque como é que eu vou falar se eu tô acima do peso? Ai, como é que eu vou falar porque eu tô muito magra? Ah, como é que eu vou aparecer se eu tenho mancha no rosto? Ah, como é que eu vou aparecer se meus dentes não são alinhados? Ah, como é que eu vou aparecer se meu cabelo tá branco? Fala com elas, Deus. Como que eu vou aparecer? Ai, como é que eu vou aparecer? Eu não sei o que que eu tô sentindo. Eu tô igual o tempo da Bélgica. De manhã tá sol, de tarde tá nuvem, de noite tá chovendo. É igualzinho em São Paulo. São Paulo é a mesma coisa. Por isso que eu digo que antes de sair do Brasil, o Senhor me treinou em São Paulo. Então, que você precisa entender que Deus não está procurando perfeição. Ele busca um coração disposto. Será que nessa sala, assim como ele encontrou Jó, enquanto Satanás se andava pela terra, será que nessa sala ele vai encontrar corações dispostos? Ainda que caia, não ficará prostrado. Esse nome está queimando tanto dentro de mim, Rônia do céu. Mulher, eu não sei onde é que você tá, gente. Eu preciso te conhecer. Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrada, pois o Senhor a sustém com a sua mão. Grava isso, vai gravando. Eu vejo como eu encontro com Deus, como se só tivesse eu. Parece que hoje, gente, eu amo todas vocês sabem disso. Mas é hoje, como, parece que o Senhor trouxe essa mulher de forma muito especial para o nosso meio. E eu quero que você seja grata a Deus, porque o Senhor, ele é específico. Ele é estratégico. Ele é estratégico. Você pode ter limitações, mas Deus te sustenta. Seu chamado continua de pé. Qual é o seu chamado? É ser mãe? Qual é o seu chamado? É ser uma boa esposa? Qual é o seu chamado? É ser uma amiga leal? Qual é o seu chamado? É ser uma empreendedora? Qual é o seu chamado? É ser uma empresária? Qual é o seu chamado? É ser uma ministra? Qual é o seu chamado? É ser uma palestrante? Qual é o seu chamado? É ser uma escritora? Qual é o seu chamado? O seu chamado não é o da coleguinha do lado. O seu chamado é seu. O seu chamado é trazer o céu para a terra, a verdade sobre o céu, do céu sobre as nossas vidas. O seu chamado é voltar para a direção do que Deus te chamou. Não anule o seu propósito, o seu chamado, Tainá Rodrigues. Não anule, não adianta. Você pode ir para o fim, para os confins da terra, minha querida. Enquanto você estiver anulando esse chamado maravilhoso, evangelístico que você carrega, não há felicidade. Não tem como, você não vai encontrar felicidade, essa insegurança, esse medo, essa falta, ela vai continuar reinando. Eu tô citando alguns nomes, gente, mas não é específico e pontual só para elas, tá? Vai pegando a tua porção. Você pode ter caído e quebrado os pés, mas o propósito continua, o chamado não morreu. Deus tem usado pessoas, gente. Eu vejo, por exemplo, eu tenho aqui na sala uma flor, do meu jardim. Ela é tão genuína. O que ela carrega é tão profundo, mas tão meio, mas tão por trás das cortinas. Porque tem gente que tem um holofote nela, né? Ela tem um holofote, você tem que falar assim, baixa só um pouquinho, manzinha, essa luz que tá ofuscando aqui meu olho. Mas tem umas que são tão sutis. E eu não quero perder a oportunidade de declarar sobre você, Giovana, que a sua estação de florescer chegou. A sua estação, Giovana, de trazer prazer no que é simples chegou. Você é a mulher que, assim como um dia um entrou na minha vida e me fez desfrutar de coisas simples, você, Giovana, é aquela mulher que vai ter tanto recurso nessa terra para levar a gente para tomar café e desfrutar das flores, desfrutar do shopping, desfrutar do mercado, desfrutar das lojas que você não imagina. Como eu te vejo hoje, eu te vejo literalmente reluzente hoje. A sala hoje está extremamente profética, então pega a tua porção. Hoje não é só uma sala de ensino, hoje ela está profética. Então, a terceira verdade é: a queda nos faz sentir indignas, mas a graça nos reintegra. A queda nos faz sentir indignas, mas a graça nos reintegra. Mefibosete
se chamava, olha como ele se chamava, um cão morto. A dor, Rony, alterou a identidade de Mefibosete. Eu vou repetir, Rony, na história, não sei se você conhece ela por completo, Mefibosete era filho de Jonatas, neto de um rei. E por causa de um percurso mal calculado, por causa de acontecimentos da vida, ele chegou a tal ponto de se sentir um cão morto por causa de uma queda. A dor, Rony, alterou a identidade. Talvez a dor alterou a sua identidade, mas não o valor que o rei via nele. Não o valor, Thalia, que o Senhor vê em você. O valor, Eliane, que o Senhor vê em você. Aleluia! Romanos 8,35 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A dor quer mudar a sua identidade, mas Deus hoje, ele quer restaurar a sua visão sobre você mesmo, sobre você mesmo. A quarta verdade é: quedas formam, quedas formam, não destrói, quando entregues ao rei. Formam ou deformam. Existem essas duas vertentes, ou elas formam ou elas deformam, mas não destrói, quando entregas ao rei. A limitação de Mefibosete o manteve dependente. Olha só. E isso o preparou para reconhecer a graça. A limitação de Mefibosete manteve-o dependente. Eu não sei o que se passa, mas pode até ser, Rony, que nesse processo que você está nele, Deus te colocou dependente de alguém para conversar, para falar, e incrivelmente, esse alguém que já está no processo de preparo te trouxe até aqui. Ai, Senhor, guarda a minha vida, Jesus. Em 2 Coríntios 12:9 diz: O poder de Deus se aperfeiçoa, minha querida, é na tua fraqueza. O poder de Deus está ali, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Eliane. O Senhor está gritando com vocês hoje. Meu, por que que ele não está falando comigo os outros nomes? Porque ele sabe a hora certa de falar com cada uma. Talvez ele já está falando com você também. O seu nome só não está sendo citado porque você está mais sensível. O Senhor, ele brada o nome de quem parece que não escuta, de quem parece que não quer acreditar que é filha, de quem parece acreditar que não há poder de transformação. O que te limita pode ser exatamente o que te torna mais sensível à voz de Deus. E eu vou repetir: o que te limita pode ser exatamente o que te torna mais sensível à voz de Deus. Quinta verdade: sua queda pode ser o começo da sua maior reviravolta. Sua queda pode ser o começo da sua maior reviravolta. A história de Mefibosete só ganhou sentido depois da queda. Deus transforma tragédias em testemunhos. Eu sou um. Eu sou um. Cristo é o maior testemunho, porque foi trágico tudo que ele passou. O que parecia o fim é o início de uma nova história. Isaías 61:3. E hoje o Senhor coloca em cada um de vocês, faz comigo, coloca assim, ó, uma coroa em vez de cinzas. Não é luto, não é morte, não é perda, não é o fim. É uma coroa. Não tem cinzas de morte para a sua vida. Tem cinzas de morte para o que aconteceu, para o que foi falado, para o que foi construído de forma demoníaca. Eu vejo um laço demoníaco muito grande que foi jogado na vida de muitos de vocês para parar, para entristecer, para roubar a paz de vocês. Entrega a dor que você viveu. Ela não é o fim. É a ponte para o lugar onde Deus vai te colocar.
Quero que você reflita agora comigo. Qual foi a tua dor? Qual foi a tua queda? Quem que deixou você cair no desespero ou tentando até fazer a coisa certa, deixou você cair? Quanto tempo ou quantos anos você tem carregado uma deficiência na alma que não foi causada por você? Sabia que há situações que vieram à tona agora que não começaram agora, que começaram há muito tempo, mas hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Majestoso, ele quer te dizer, você ainda tem valor. Eu conheço sua dor e ainda assim eu te escolhi. Mesmo coxa, há um lugar para você, a minha mesa. Mesmo coxa, há um lugar para você, a minha mesa. Fecha os seus olhos e repete comigo, com fé. Senhor, eu entrego as dores que me paralisaram. Eu não quero mais viver presa às quedas que marcaram meu passado. Cura o que me limita e me chama novamente ao teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Espírito Santo, obrigada. Obrigada por mais uma entrega profunda e clara. O teu amor, o teu doce perfume de amor foi derramado aqui hoje nessa mesa. O perfume da tua presença, Espírito Santo, ele foi derramado nessa mesa. E eu tenho uma plena convicção que as suas filhas entenderam e cada uma pegou a sua porção. Aleluia. Guarda agora essa semente, que nenhum corvo venha roubar essa semente, que essa semente caia em terrenos férteis e que elas venham vingar 100 vezes mais e que ao vingá-las deem fruto desse dia. Eu sei que algumas levarão mais tempo para vir à tona, para dar os seus frutos, mas todas darão fruto. Eu creio. Pai, eu declaro agora sobre a vida de cada um manto de invisibilidade, para que elas sejam protegidas de todo ataque, toda seta maligna de pensamentos negativos que possam vir durante o dia e dizer: ah, você ouviu de manhã, mas não é verdade. Eu quero cancelar todos os pensamentos. Senhor, arranca essas mulheres que estão paralisadas de dentro de casa. Envia, Senhor Jesus, mulheres, amigas, para que também tirem elas de casa se for necessário. Coloca elas dentro de um parque, coloca, Senhor Jesus, diante dos olhos dela o desfrute do que é simples e natural, do poder da vida, que nós ainda temos o sentido da vida, em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja quebrado todo o peso de acusação agora, todo ressentimento. Em nome de Jesus. Amém. Eita Deus! Gente, que aula maravilhosa, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi. Eu levo mais que vocês não acreditam. Ah, e uma palavra, Ana Luísa, o que foi essa aula pra você? Pode abrir seu microfone. Uma palavra não, né? Diz aí pra gente o que que foi. Abre o microfone. Gente, Ana Luísa, em nome de Jesus, destrava o telefone agora, Deus dela. Eliane, então, Eliane Santiago, o que foi esse momento pra ti, minha amada? De muita lágrima. Amém, amém. Ontem eu não consegui acordar, hoje o despertador parece que gritou assim, eu disse, "Oh, hoje eu tenho que estar presente." E realmente
Amém, minha querida. É ele, filha. Não é eu não. Eu só tô obedecendo. Amém, Eliane, que toda culpa que inicialmente teve visibilidade aí sobre essa mente, não, não tem mais a ver com você. Você não poderia fazer diferente. Você pode fazer agora, sem peso. Amém? Giovana, você pode falar, Giovana? Sim, Como é para que foi essa mim, aula para você, minha amada? para mim reforça ainda mais, né? É, eu me sinto grata por hoje poder estar sentando à mesa. é, mas como você disse, o senhor brada, né, no nome de às vezes aquelas pessoas que não escutam, às vezes não acreditam, né? E fica muito forte para mim quando eu lembro, né? Às vezes a gente acha que, já cheguei no palácio e aí o chamado finalizou aqui. E não, né? Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida, através de mim, na vida das outras pessoas. Então, assim, o primeiro passo, para mim, é o mais importante, que hoje eu consigo ser digna de sentar na mesa. Amém. Amém. Giovana, enquanto você Mel, falava, só um minutinho. Giovana, enquanto você falava sobre chegar ao palácio, nós recebemos essa estrutura, mas você literalmente está no tempo de preparo da noiva. Você está passando mesmo por aquele processo de receber os ungüentos, os perfumes, né? É lindo o que o Senhor está fazendo com você, então é por isso que Ele está te dando tantas armas antecipadas até, tá bom? Não perca nenhuma. Tá bom. Pode falar, Ana. então, é maravilhoso participar da mesa e realmente sobre o ressentimento, eu tenho muitos ressentimentos, às vezes eu culpo muito, porque por que que fizeram comigo, por que que eu fui abusada, por que eu fui abandonada, por que que eu não tive pais presente e, e aquela vergonha, aquela culpa e hoje a queda não é o meu fim, né? E da minha queda eu posso florescer ah, através do meu trabalho, que eu lido com mulheres, né? Então, por eu ser esteticista, então ali eu escuto cada coisa e às vezes aquele sentimento de culpa, né? Às vezes a gente sempre culpa nós mesmos por ter permitido vivenciar coisas que não era para nós. Então, eu quero liberar esse perdão para essas pessoas. Eu quero me perdoar também por ter sujeitado a fazer coisas que não era para mim ter feito. E foi maravilhoso essa madrugada, essa manhã, Deus falar conosco dessa forma. É amor, Amém. é amor. É, amém, Ana. Que esteja derramada sobre a tua vida a graça e a unção de, ao Amém, tocar cada mulher que sai das suas mãos, a unção de cura que o Senhor amém, está liberando sobre você hoje. amém. Durante muitos Glória a anos Deus. eu trabalhei na área da beleza e eu muitas vezes eu entrava em crise, né? Porque eu tinha umas clientes muito difíceis. Meu marido ele ministrava Exato. no meu coração e dizia assim: Amar, meu amor, você tem nas É, suas mãos a cabeça delas, os é, pés, a cabeça e os pés nas suas mãos. Então exato. quando eu entendi o meu lugar ali naquele tempo, naquela estação, naquele processo de preparo, Giovana, eu já estava sendo preparada enquanto eu cuidava de pés, cuidava de cabelo, quando eu cuidava do corpo de outras mulheres, eu já estava tendo a oportunidade de ministrar a vida delas, sem saber, tá? É, Então, que o Senhor te dê essa graça, tá? amém. Rônia, você quer falar com a gente? O que foi cair aqui? Quem é você? Me conta, Rônia. Tem que abrir o microfone. Vai com calma que vai dar certo. É só clicar no microfonezinho vermelho que ele abre. Gente, tá umas obras aqui. Só Jesus. Não tá abrindo? Deixa eu ver se eu conseguiria te liberar. Rônia. Não, não tá abrindo.
Não faz mal. É, quero te ver aqui amanhã. Você aprende a mexer nesse microfone aí, porque se o Senhor te atraiu até esse lugar, você continue. Talvez não seja hoje o dia de falar, mas tá tudo bem. Deixa eu ver qual foi outra pessoa que o Senhor falou muito forte aqui também. Foi a Thalia. Thalia, o que foi esse momento para você, essa aula aqui para ti? Está conosco, princesa, diga. Bom dia a todas, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Pode falar, Tá estamos vendo bem? ouvindo. Bom dia a todos. Ah, eu tinha um programa inicial de autoimagem e eu não consegui ver meu valor. E mesmo que você pode falar que até hoje aqui em plantão falando, isso aqui, eu não estava acreditando. E só que pra mim aquilo ali não era nada. Tipo assim, depois de falar que foi, eu falei, eu acredito, mas ali, assim, rapidamente sumia da minha mente. E hoje ele me ligou de uma pessoa que era uma vizinha que falava muita coisa a meu respeito, maldoso. E eu só fiz assim, entrega. Eu falei assim, "Senhor, te entrega." Ela, ela não sabia, ela era criança, mas ela não sabia o impacto que isso causou em mim. Então hoje ele só pediu pra me entregar esse ressentimento, porque pra mim não era ressentimento, era tipo assim, é coisa de criança. E eu era criança mesmo. Só que quando eu olho no espelho, eu não conseguia ver nem beleza. E hoje é, ele só tirou isso de mim. Eu sinto um renovo. Eu creio que outra falei pra ele, eu creio que hoje ainda, ao olhar no espelho, eu vou ver a mesma coisa. Eu reconheço. E hoje, o que o senhor colocou, a gente já tem muito, não colocou, você só devolver. Esse olhar que estava desfalcado. Mas é isso. Para mim foi muito forte hoje. Amém. A Thalia está sensível, gente. A Thalia está desabrochando. O Senhor está quebrantando esse coração. A Thalia é uma filha que o Senhor tem dado bem de perto. Ela parecia. Tem um desenho, gente, que tinha um homem-pedra. Quem lembra? Eu acho que é um filme. Ou um desenho que tinha um homem-pedra. Quando eu conheci a Thalia, ela parecia esse homem-pedra. E eu tô tendo acesso, gente, a esse perfume suave que ela tá liberando, que é o do reconhecer-se, né? O se ver devagar, sem pressa, leva um tempo. Estou muito feliz, Thalia, porque o ressentimento, ele traz amargura e mágoa, ele nos inflama, nos paralisa, nos rouba a identidade. O Senhor, ele está devolvendo identidade nesse lugar, tá bom? Eu guardei tudo bem. Amém. Eu coloquei o celular de lado. Aí eu peguei assim, rapidinho, fechar o olho. Fechei o olho. Quando eu fui, eu fui 6:12. Falei, tá doido. Deixa eu entrar aqui e correr. Amém, amém. Amém. Obrigada, Thalia. Alessandra Araújo. Meu Deus, o que dizer? O que dizer? É, cada aula, cada aprendizado, cada reabrochar de coisas. E hoje o ressentimento para mim foi forte, porque quem me conhece sabe que eu já ando no autodesenvolvimento já há 3 anos. E infelizmente o ressentimento ainda bate à minha porta. Uau. E me custa muito. Hoje eu escrevi aqui uma coisa que me custou muito por causa do ressentimento. Mas o que eu peço mesmo é só que Deus me ajude a sair desse ressentimento, que às vezes que eu vou e volto. E é como a Mel disse, não é fácil, não é fácil. É difícil sair e permanecer fora dele, porque ele vai sempre vir, porque alguns que a gente deixou debaixo do tapete. E hoje um eu fui buscar debaixo do tapete Ai, que e tudo. mandar embora. Então, obrigada mais uma vez por essa aula fantástica que a gente acha que está curada, só que não. Amém, amém. Fico muito feliz. Juliette, o que foi essa aula para você, preciosa, de Jesus? Se pudesse resumir uma palavra, é libertadora. Libertação. Libertação de lugares escondidos, lugares, como você disse. Então, foi libertador hoje para mim. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Rônia não conseguiu, né, abrir o microfone?
Gente, alguém conhece a Rônia? Quem trouxe a Rônia? Alguém convidou? Foi só o Espírito Santo? Você tem a missão de ajudar ela a mexer no Zoom. A missão de colocá-la para mexer nesse Zoom, tá bom? Vou fechar com mais uma. Deixa eu ver quem que eu chamo agora. Vamos lá. A Sara está trabalhando. A Deilma. Amanhã, antes de eu começar, eu vou orar por esses microfones tudinho. Olá, bom dia a todos. Bom Então, dia. essa aula para mim foi, na verdade, uma resposta, uma confirmação, na verdade, que eu fiz uma oração hoje pela manhã. E às vezes você entregou, igual você falou, você entrega algo para alguém, mas na verdade, quando você isso parece que vem para você, às vezes você não fala o nome, mas a gente sente. Então, eu questionei algo que aconteceu. E eu tive a resposta nessa live de hoje. E o que a Alessandra também falou aí em questão do ressentimento, às vezes a gente perdoa, a gente fala, eu perdoei, eu não tenho isso, eu não guardo isso. Mas ontem, uma pessoa que eu perdoei há anos e para mim estava tudo ok. E ontem eu vi uma foto antes de ontem, eu vi uma foto dessa pessoa e veio assim muito forte no meu coração, assim, algo que aquela pessoa me fez muito dolorido. E igual você falou, às vezes a gente acha que não tem um ressentimento, mas ele está ali guardadinho debaixo do tapete, igual a Alessandra falou. E veio muito forte, então, essa questão do ressentimento também hoje no meu coração, que eu pensei que eu não tinha, mas eu não tenho. A partir de hoje eu não vou ter, porque eu já orei, já coloquei essa pessoa na presença de Deus, e é isso. Amém. Amém. Quero que vocês entendam que o poder da cruz, quando Cristo foi para a cruz, ele nos deu a autorização para nos tornarmos imagem e semelhança dele, mostrando sempre a verdade. Isso não estaria acontecendo se eu não tivesse permitido ser vista com essa lupa. E eu falei para o Senhor, hoje a minha querida Lorena, ela não está por aqui, ela teve aí um contratempo. É, ela fala muito sobre. Gente, a palavra me fugiu agora. Eu falo nela, eu falo assim, filha, eu não tenho uma reputação, não. Depois que eu morri para o mundo, a minha reputação não existe. Não é uma pessoa sem caráter, é reputação. É quando você se preocupa muito com a sua autoimagem, quando você se preocupa muito com o que você é, quando as pessoas nem entram na sua casa se tiver uma louça na pia, que você não deixa ninguém ter acesso às suas fragilidades. Isso é gente que se preocupa muito com a reputação. Ninguém pode saber que você deve, né? Que você quer ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Quando você não tem mais reputação, Deus te coloca de cama para o povo vir cuidar de você, para ver suas coisas sujas, para ver como é que você é com dor, para ver como é se você é corajosa ou não. Então, há muitos anos que eu perdi a reputação dessa forma. E como o nível vai só aumentando, por quê? Porque aqui nessa sala tem muita mulher com chamado de autoridade. E o Senhor não trata com leveza quem ele pagou um preço muito pesado na cruz. Entende? Então eu também não vou tratar você com leveza. Eu não vou tratar você como se eu estivesse sentando você num pudim. Não, você vai ter que subir a montanha. Você vai ter que aprender a subir a montanha para ver de cima. Talvez você passou anos dentro de uma comunidade, anos dentro de uma religião que só te ensinou a ser religiosa, não te ensinou a ser filha. Entende? Você precisa aprender a ser filha e levar essa mensagem aonde você está. E é isso que ele quer fazer conosco. Gente, se você está há anos vivendo a mesma dor, significa que você não se converteu. Na verdade, eu vou corrigir. Se você está há anos vivendo a mesma dor, significa que você se converteu, mas não se libertou. É essa frase que eu quero deixar. Porque se converter é mudar a rota, se libertar é não repetir mais os mesmos erros. E se tem algo dentro da sua vida que ainda se repete, é porque você ainda não se libertou disso. É isso que você precisa aprender.
tá bom? Que o Senhor traga para você a revelação dessa palavra de forma mais profunda. E nós temos uma tarefa. Quem é curioso já viu a tarefa aí que é para ser feita. A tarefa é, vamos ver quem já conseguiu ver. A tarefa hoje é: identifique e anote 3 áreas da sua vida aonde você está vivendo em Lodebar. Como assim, Mel? As 3 áreas que ainda mostram medo, isolamento, vitimismo, injustiça e etc. Agora, declare sobre essas áreas promessas de vida baseadas na palavra. Mel, como que eu faço isso? Vou ensinar agora para você pegar firme, porque eu entendi, gente, que eu tenho que dizer tudo bem claro para vocês, senão vocês não fazem. Vocês têm que crescer. Você vai declarar palavras, promessas que está na palavra. Não sabe, gente? Pesquisa. Tá tudo na Bíblia. Fala assim, quais são as promessas que existem na Bíblia ao meu respeito? E vai estar lá, ó, tudo para você ler. Aí você confirma na sua Bíblia, declara, ora, se levanta, muda o contexto histórico da sua geração. Posso acreditar que você vai fazer essa tarefa? Amém. Pois é, Ana Luísa, você vigia no Sai na Terra que você tem chamado evangelístico, você é uma mulher que fala muito, e você tem que fazer tudo que você promete. Amém. Tá bem, minha querida? Então é isso. Posso contar com a presença de vocês aqui amanhã? Uma Traga uma coisinha, Mel. comida. Quem? Uma coisa. Sou eu ali. Essa semana eu estava pesquisando aqui uma coisa e, segundo os historiadores, existe 8.100 promessas na Bíblia. Para encontrar 3, meu Deus. E mandamentos, 6.648. Eu falei, Jesus, como é que a gente vai cumprir isso tudo? Mas pronto, só para falar das promessas. Mas sabe por que que a gente não cumpre? Porque a gente não vai para a palavra. A gente vai para um telefone, a gente vai para o WhatsApp, a gente vai para as redes sociais. A gente não vai para a palavra. Porque se a gente fosse para a palavra, essa lupa que eu falei para vocês, ela vive em cima de você, minha querida. Ela vive em cima de você. É só você entender a palavra, viver a palavra, buscar a palavra. Não tem outro recurso, não tem outro lugar. Olha, eu vou te dar uma missão, você vai trazer uma convidada amanhã. Antes de eu fechar, deixa eu te ouvir, Janicássia. Como é que tá teu coração? Como é que tá você? Como é que foi essa aula? Depois da Janicássia eu já encerro, gente. Jesus, você destrava esses microfones? Meu Deus. Não? Tô. Ah, Então, Mel, para mim foi libertador, porque assim, tudo que eu passei, né, hoje passou um filme, né, na minha mente e ainda tem muita coisa para ser liberada, né, para ser perdoada. E essas aulas para mim tá sendo surreal e ontem mesmo eu falei para Deus, falei assim, Deus, não deixa ser em vão eu levantar 1 hora da manhã para não cumprir o teu chamado. Não deixa, porque às vezes, né, a gente faz sacrifícios, mas depois não obedece. E ontem, na minha oração, eu falei, não deixa, Deus, porque é muito sacrifício você, né, acordar 1 hora da manhã. E eu falei, Deus, não deixa eu fazer esse sacrifício para depois eu ficar no mesmo lugar. Eu não quero isso mais para minha vida. Não quero. E hoje, para mim, amém, foi desafiador, foi libertador mesmo. amém. Ouviu, né, Tainá? Pois é. Eu vou pegar mesmo, gente, no pé da Tainá. Ela pro mal, corpo. Eu sou dessas. Deus abençoe vocês. Passei muito do horário, mas faz parte. Tá? Eu não limito aqui algumas coisas. Vai ter dias que eu não vou chamar ninguém para conversar, mas tem dias que eu prefiro ouvir o que que o Espírito Santo está fazendo.
E ele vai continuar fazendo durante todo o dia. Faça a tarefa. Vai lá no grupo agora, vocês que podem durante o dia, e fala o que vocês aprenderam nessa aqui. Vou abrir o grupo, tá bom? Vou crer que a aula vai ser disponibilizada para vocês mandarem para as amigas de vocês e convidar elas também. Entenda que se alguma pessoa que você convidou não ficar é porque ela não está nessa estação e está tudo bem, ou talvez não é a linguagem que ela se adeque, é a linguagem que ela entenda. Realmente a minha linguagem não agrada a todo mundo e está tudo bem. Jesus também não agradou, tá bom? Então, nos vemos amanhã no mesmo horário. Beijo grande, fiquem com Deus.